Boa noite, São Simão, Itaguaçu, ouvintes da Formato FM, internautas. Gostaria de cumprimentar o público aqui presente, em nome da doutora Patrícia, agradecê-la pela presença. Havendo número legal para deliberar, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Com a palavra, a senhora secretária, para a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos, ouvintes da Formato FM, comunidade de Itaguaçu, internautas e presentes no plenário. Vamos iniciar a sessão do dia de hoje com a leitura da ata da sessão realizada aos 12 dias do mês de maio do ano de 2017, às 20 horas, no plenário Aldo dos Santos Pimenta, da Câmara Municipal de São Simão, Estado de Goiás. Reuniram-se em sessão ordinária os senhores vereadores, com a presença do senhor presidente, vereador Adriano Pimenta, que, verificando o livro destinado ao registro de presenças, constatou haver número legal para deliberar. Não estavam presentes os vereadores Baiano e Fábio Capanema, por motivos alheios à sua vontade. Iniciados os trabalhos com a leitura da ata da sessão anterior, a qual, após lida, foi aprovada. Do expediente constavam LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e não havia vereadores inscritos à mesa para a apresentação de matérias. Da ordem do dia constavam o projeto de lei de número 637, que autoriza formalizar convênio com a Associação Municipal Beneficente Só o Senhor é Deus, e fazer repasse de verbas para promoção do evento Aviva São Simão e da outras providências. Colocado em segunda e terceira discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta de votos. E o projeto de lei de número 639, que acrescenta a linha L ao artigo 4º da lei número 506, de 25 de outubro de 2013 e da outras providências. Colocado em segunda e terceira discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta de votos. E o projeto de lei de número 640, que dispõe sobre o programa Bolsa Técnico Profissionalizante e da outras providências. Colocado em segunda e terceira discussão e votação, foi também aprovado pela maioria absoluta de votos. No momento destinado às explicações pessoais, fez uso da palavra vereadora Ana Maria, iniciando seu pronunciamento, falando da Semana da Enfermagem, do profissional de enfermagem, o branco de sua roupa que transmite a paz, o calor do seu coração que aquece a alma. A sua dedicação levanta o ânimo, o seu sorriso alegra o coração. O seu carinho faz muita diferença, o seu toque transmite a energia. Por isso, você é uma dádiva de Deus na vida daqueles que precisam de sua dedicação. Nesta semana, em todos os dias, lhe desejo muita paz, alegria e prosperidade. E que o Senhor Deus ilumine sempre nossas vidas. Que sejamos sempre abençoados para que possamos levar um pouco de esperança àqueles que necessitam de um pouco de cuidados. Enfermagem é a arte de cuidar, é os artistas da saúde. Sinceros votos de saúde, sinceros votos de prestígio e carinho desta Casa de Leis. Finalizando, rendeu suas condolências à família da Dona Maria e, não havendo mais nenhum orador inscrito e nem vereador a fazer uso da palavra, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a presente sessão, cabendo a mim, primeiro secretário, que apresente lavrasse e que, depois de lida e achada, segue assinada por quem de direito. A ata que acaba de ser lida está em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Quem discordar, que se manifeste de pé. Aprovado. Com a palavra, a senhora secretária, para a leitura das matérias constantes para o expediente. Para o expediente, consta a indicação de número 132, de autoria da vereadora Ana Maria. Ela solicita, após a anuência do soberano plenário ao Poder Executivo,
que seja realizado o recapeamento da entrada do portão de visitas e da entrada das ambulâncias do Hospital Municipal e ambos os pátios. A justificativa: a presente se faz necessária devido à precariedade em que se encontra as entradas do Hospital Municipal e pátios. E a indicação de número 133, também de autoria da nobre vereadora Ana Maria. Ela solicita ao Poder Executivo que seja adquirido um ônibus para a realização do transporte de paciente do município de São Simão e do distrito de Itaguaçu para Goiânia. A presente se faz necessária para maior conforto dos pacientes, pois o micro-ônibus que está destinado a este fim é muito pequeno e desconfortável. E a moção de aplausos, de número 1, de autoria da nobre vereadora doutora Cristiane. A Câmara Municipal de São Simão, por intermédio da senhora vereadora doutora Cristiane, manifesta votos de aplausos e congratulações à equipe do CREAS: Juliana Caetano Borges, pedagoga e coordenadora; Márcia Aparecida Pereira, psicóloga; Luciene Andrade, assistente social; Nelly Martins, recepcionista; e a equipe do CRAS: Ana Carolina Queiroz, assistente social e coordenadora; Daiane Torres, pedagoga; David Gessé Souza, psicólogo; e a equipe do Conselho Tutelar: Helena Maria Silva Borges, conselheira e presidente; as conselheiras Luciana Queiroz Araújo, Gislene Aparecida, Mirla Krempel e Anair Oliveira Costa. E também a secretária municipal de Educação, juntamente com o psicólogo Rodrigo Gonçalves, e a secretária municipal do Desenvolvimento Social, na pessoa da primeira-dama Adriana Rocha Loriano. Justificativa: a presente homenagem é fruto do reconhecimento desta Casa Legislativa em valorizar o empenho e dedicação a todos que contribuíram com a campanha 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, a qual teve como proposta mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade, em especial pais, professores, profissionais da saúde, assistência social e todas as autoridades legalmente constituídas a partir da luta em defesa e garantia dos direitos sexuais das crianças e adolescentes. Espera-se também estimular e encorajar as pessoas a denunciarem. Essa campanha foi amplamente divulgada através de panfletagem, redes sociais, mobilização e adesivação nos sinaleiros, faixas distribuídas pela cidade e entrega de material educativo em todas as escolas municipais e estaduais do município de São Simão e Itaguaçu. Sendo assim, através desta singela homenagem, expressamos a nossa gratidão e aplausos a todos os profissionais que se empenharam e dedicaram a esta ação, que é de tão grande importância para a nossa sociedade e para o desenvolvimento dos nossos jovens. Nestes termos, pede e espera deferimento doutora Cristiane Pires Nunes Saltão, vereadora do município de São Simão. E consta ainda do expediente o requerimento de número 20, também de autoria da vereadora Ana Maria, que solicita seja estudada a possibilidade do Poder Executivo de contratar uma empresa especializada para aplicar o curso de aperfeiçoamento do atendimento para os colaboradores do município de São Simão e do distrito de Itaguaçu. O pedido justifica-se devido à busca de aperfeiçoamento dos serviços prestados pelos colaboradores para melhorar, atender e servir a nossa população. E a indicação de número 134, de autoria do vereador presidente desta casa, Adriano Pimenta. Ele solicita ao Poder Executivo que seja implantado em Itaguaçu um programa de atendimento odontológico no horário das 18 horas às 22 horas. A presente proposição se dá devido a muitos trabalhadores, inclusive os da zona rural, que chegam após as 17
horas e 30 minutos e não conseguem o atendimento nos PSFs devido ao encerramento do expediente ser às 17 horas. E o requerimento de número 21, de autoria do vereador Fábio Moura Siqueira, o Quebinha. Ele solicita, após ouvido o plenário, nos termos da Lei Municipal número 272, de abril do ano de 2009, o presente requerimento a ser encaminhado ao senhor prefeito, sugerindo que a Associação dos Amigos dos Animais de São Simão, Goiás, seja declarada de utilidade pública no âmbito municipal. Tal indicação deve-se ao fato de que é público e notório o trabalho voluntário dispendioso com dificuldades financeiras e logísticas que a referida associação vem desenvolvendo no município. Insta a ressaltar que o Estatuto da entidade supracitado contempla a comunidade com programas de proteção, defesa e bem-estar animal. E salientamos também que a questão dos animais vai além da humanitária e se torna preocupante também no que tange à saúde pública e meio ambiente. E o requerimento de número 22, de autoria da nobre vereadora Jane Vilarinho. Ela requer, conforme a lei de número 272, de 20 de abril do ano de 2009, e após a anuência do soberano plenário, declarar ao Conselho Particular Santa Clara do município de São Simão, vinculado ao Conselho Central São Sebastião da Sociedade de São Vicente de Paulo, como entidade de utilidade pública. A entidade foi fundada no município de São Simão em 23 de março de 2014. Executa ações no exercício da caridade cristã no campo da assistência social e da promoção humana. O Conselho administra 3 conferências no município, que é a base dos seus trabalhos. No desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção alguma quanto à raça, cor, sexo, condição social, político ou religioso de pessoas assistidas, com relevantes serviços prestados às famílias de São Simão e distrito de Itaguaçu, hoje atendendo aproximadamente 50 famílias. Desenvolve desta forma o caráter de solidariedade, responsabilidade, ética e respeito ao cidadão. A entidade em questão, sendo declarada como de utilidade pública, poderá se inscrever em editais e receber recursos públicos. Os vereadores podem notar que está acompanhado o pedido de toda a documentação, devendo salientar que o CNPJ é único porque é exigência da diocese da paróquia. Esgotadas as matérias de autoria do Poder Legislativo, lembramos também aos nobres vereadores que encontra-se nas comissões técnicas permanentes da Casa, aguardando o referido parecer das comissões, o projeto de lei de número 633, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária do ano de 2018 e da outras providências. Um dos instrumentos mais importantes da administração pública está, então, aí aguardando o parecer das comissões. Passando, então, para o segundo expediente, vamos lembrar que hoje, 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. O meio ambiente pode o homem construir, edificar, seguir adiante no progresso, a fim de facilitar a sua vida? Pode, mas infelizmente esqueceu-se da necessidade de conviver com os outros seres deste globo. Destruindo a natureza, destrói também uma parte da fauna que repercutirá na flora no ciclo sem fim. Felizmente, alguns poucos já iniciaram um processo de alerta, de reparação. É necessário ao homem despertar, olhar para trás e aprender com os seus erros. Os pequenos gestos hoje serão as grandes melhorias do nosso amanhã. Coabitar significa respeitar os direitos alheios. Através desse amor que passaremos a ter
com o meio ambiente, é que nós tornaremos seres melhores, mais pacientes e conscientes. Façamos, cada um de nós, a nossa pequena parte. Senhor presidente, nobres vereadores, não há vereadores inscritos à mesa para apresentação de matérias. As matérias de autoria dos nobres vereadores, ora lido no expediente de hoje, passará a apreciação para a ordem do dia de amanhã. Podemos, então, nobres vereadores, senhor presidente, ir às explicações pessoais. Lembrando que após nós teremos a palestra da meritíssima juíza de direito em substituição, doutora Patrícia Passoli Godin, que já se encontra no plenário, que ministrará a palestra com o tema Os Três Poderes, Autonomia e Dependência de cada um. A palavra está franca aos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Leopoldo. Senhor presidente, nobres pares, ouvintes da Formato FM, internautas presentes aqui no plenário, meritíssima senhora juíza de direito, doutora Patrícia Passoli Godin, prefeito de Paranaiguara, Adalberto, senhor vice-prefeito e outras pessoas aqui presentes. Senhor presidente, eu farei um pequeno relato nesses minutos que eu tenho aqui hoje, e a semana continuarei falando. Estou muito preocupado, inclusive peço aí o auxílio de quem puder, de vocês vereadores, porque tem acontecido dentro do município uma perseguição em relação a algumas pessoas e o prefeito, infelizmente, eu não sei o que está acontecendo. Começou no dia 11/4, uma comissão processante, que eu acho até que não seria uma comissão processante, para rever doações feitas no mandato anterior, onde fiquei 25 dias como prefeito, alegando que seria nos últimos 6 meses. Mas como foi feita doação só nesse final que estava, então acredito que foi nesse período. Até imaginei, tive com o prefeito, que ele faria um levantamento para ver a realidade, a necessidade de cada pessoa que ali recebeu. Vendo realmente e constatando que as pessoas que receberam essas doações eram pessoas que ali já estavam há muitos anos, outras que há menos tempo, mas que todas tinham a necessidade, ora recebido para moradia, ora recebido para comércio. Inclusive, a parte do comércio, conforme a lei manda, passou pela comissão de avaliação imobiliário e a comissão que faz essa avaliação, que se é realmente necessário, se tem a documentação, os projetos, foi passado anteriormente. Não só doei de pronto, fiz conforme a lei determina. E a lei 100, que autoriza a doação das pessoas que necessitam, também ampara essa doação para os munícipes de residencial. Então aí, o que aconteceu? No dia 11/4 começou essa comissão processante, onde iria avaliar essas questões. No final, o que aconteceu foi o seguinte: 85 pessoas foram revogadas, apesar de eu ter feito mais doações. Eu não sei por que razão, e aí falo da perseguição. Algumas foram excluídas, sendo que a doação e a alegação de falar que não poderia doar era porque eu estava ali prefeito num período ainda daqueles 3 meses que antecede a eleição ou 3 meses posterior ao período eleitoral. Primeiro, eu quero lembrar a todo cidadão que está ouvindo, e aqui os presentes, que eu não era prefeito no período de eleição. Ninguém, se perguntar em São Simão, saberia que eu viraria prefeito. Eu era vereador, presidente de Câmara, como o senhor. Nós tínhamos um vice-prefeito, tínhamos o prefeito, e o prefeito foi afastado, o vice estava lá para assumir, e também por os seus motivos, preferiu renunciar, e eu assumi.
Então, como vereador, eu não poderia, em campanha, fazer promessa, e nem o fiz, porque primeiro que não existe nenhuma denúncia, segundo que não existe nenhuma constatação, e terceiro que eu não estava no poder executivo para falar que eu usei isso em favor político, mas tudo bem. Aí, seguindo, o que mais me preocupa, e aí eu falo das perseguições, é o seguinte: primeiro, a procuradora-geral do município, doutora Silvia, está lá embaixo, invadida. O secretário de transporte, o Lorival, está lá invadido, nessas áreas que mediam e dentro do município. A diretora de licitação está lá invadido. Inclusive, até rogo aqui ao vice-prefeito, e lembro o senhor, que o seu pai também, aí eu já não vou falar que é um invasor, mas ele está lá de posse, há muitos anos até, conheço o seu pai e sei da responsabilidade dele, mas não tem documento, também está numa área, o senhor sabe disso. Por que as pessoas que receberam a doação de documento de um prefeito, um dia, 25 dias, 4 anos, não interessa, eu era prefeito. Esses têm que ser perseguidos e sair. E os que não têm nenhum documento, ficam lá. Ainda mais, eu como prefeito, e ninguém falou nada disso, nós estamos praticamente iniciando o 6º mês de mandato do prefeito, eu paguei uma folha do mês de dezembro, eu paguei um 13º, eu paguei o acerto dos funcionários que saíram, ou de contrato ou de comissão, eu paguei 4 INSS, o do mês 11, do mês 12, do 13º, o acerto final. Eu paguei as dívidas que estavam no município com os credores, não ficou nenhum credor na porta da prefeitura reclamando. Dos 246 municípios do estado de Goiás, pode-se procurar, São Simão foi um dos poucos municípios que deixou as contas em dias. E ainda mais, deixei para o prefeito mais de 2 milhões em caixa em 5 fundos. Por que ninguém veio aqui falar e contestar isso? O prefeito Adalberto está aqui, recebeu uma prefeitura com dívidas, com problema, ele sabe disso. Eu era prefeito para assumir a responsabilidade e fiquei 25 dias trabalhando, e muito para essa comunidade eu podia ser. Agora, fazer a doação eu não podia. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui é perseguição. E aí eu relato ainda mais. Aí falo, e aí vou voltar ao Antônio Carlos, que está aqui, que é uma das pessoas. O Antônio todos conhecem, sabe o seu trabalho, sabe da sua necessidade. O Genésio que ali está, sabe também da sua responsabilidade. E o pessoal foi lá embargar a obra dele, aonde ele está construindo, regularmente. Por que não foram nas outras? Por que não perseguiram e procuraram os que nem documento não têm? Vamos voltar ainda mais atrás. Quando o último prefeito, antes do Dr. Márcio saiu, ele também fez doações da mesma forma. E ele sim era prefeito 4 anos. Por que nesses 4 anos, ou nesses 5 que ficou aí, o prefeito atual, que era vice da chapa do Assis, não revogou aquelas doações, que também foram feitas no mesmo período, se então não podia nos 6 meses? Ele era vice de uma chapa e hoje ele é prefeito. Por que ele não revê os atos do Poder Executivo enquanto ele era vice? Volto a dizer sobre a perseguição. Então eu quero muito, senhores vereadores, que nós nos preocupemos em observar, senhor presidente, isso que está acontecendo. Essa semana eu irei falar disso, os documentos estão aí. Vamos, senhor prefeito, tirar os seus funcionários, e vários deles que estão invadidos. Use de exemplo eles primeiro, antes de mexer com o cidadão de bem, o cidadão que realmente quer morar, que o cidadão que não quer ir lá para baixo para fazer casa de festa ou de passeio. Essa é a minha preocupação. Então fica aí para vocês essa lembrança, e vamos estar discutindo isso aqui. Eu vou cobrar a semana toda e quero que o prefeito me responda isso. Com todo o respeito, quero lembrar aqui também o amigo José Humberto, controlador interno da prefeitura. José, eu tenho dito aqui porque infelizmente o prefeito tem errado muito.
mas em algumas coisas ele acertou. O senhor, como controlador, foi controlador dessa casa, inclusive quando eu fui presidente, e o senhor é uma pessoa responsável que muito tem trabalhado para esse município. Meu muito obrigado e uma ótima noite a todos vocês. A palavra continua franca aos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Fábio Capanema. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, presentes aqui no plenário, ouvintes da Rádio Formato FM e internautas. Eu queria só colocar uma observação, não só uma observação, mas ouvindo aqui o nobre colega Leopoldo, eu fico um pouco preocupado, não vou a fundo no que aconteceu. Eu fiquei esses 4 anos aí fora da política, não acompanhei, não estava ativamente na política nesses últimos 4 anos. Mas o senhor bem disse aqui sobre doações referentes ao mandato, não o último, né, o penúltimo mandato, doações pós-eleição. E eu me lembro muito bem daquelas doações. Eu já estava como presidente dessa casa, mas não estava atuando mais na política, só terminei meu mandato. E eu me lembro muito bem. Temos ali praticamente uma mesma faixa de doação, digamos, de companheiros, né? Companheiros mais do atual prefeito do que do prefeito. Companheiro do vice na época mais do que do prefeito. Então eu não vou entrar nessa briga, pelo menos por enquanto eu vou estudar o assunto. Para ver, eu tenho uma pendência política com o prefeito de São Simão hoje, e isso é sabido por todo mundo aí, mas perseguição numa cidade igual a nossa, que eu fui criado aqui, meu pai me ensinou vários princípios, foi prefeito 2 vezes aqui, eu acho isso muito feio, muito feio. E o meu problema com o atual prefeito é justamente isso, perseguição. Ele bate nas suas costas e você não sabe se está batendo nas suas costas, o que tem na mão dele. Então eu tenho essa preocupação também, e está acontecendo muito no município. Então eu estarei aqui essa semana, vamos ver esses assuntos aí. Já fui chegando aqui nessa casa hoje, né? Eu já fui procurado justamente por esse motivo, eu nem sabia que o senhor ia abordar esse assunto aqui hoje. Não vou me alongar, nós temos uma palestrante aqui. Então eu fico só esse lembrete. Não vou tomar aqui nenhuma posição, mas é preocupante. O tipo de ação desse senhor aí, desde que eu conheço ele, fui vereador 8 anos, o pessoal fala muito que fomos companheiros. Eu fui companheiro dele na época, ele não foi companheiro meu. E isso aí nós vamos rever durante esses 4 anos. Muito obrigado, senhor. Bom, gostaria de aproveitar aqui a oportunidade para dar os parabéns para a nossa colega, a vereadora doutora Cristiane. Que Deus lhe dê muita proteção, muita saúde, muitos anos de vida. Que você continue sempre fazendo bem em prol do povo de São Simão. E é uma honra estar dividindo essa bancada com a senhora, viu? Eu gostaria de convidar a doutora Patrícia para se posicionar, para fazer uso da palavra. Inicialmente, eu queria agradecer o convite feito pela Câmara, agradecer a pessoa do seu presidente. Fico muito honrada de estar aqui hoje na Casa do Povo para proferir uma palestra sobre separação de poderes. Queria agradecer também a todos os presentes, os ouvintes, transmitidos pela rádio e pela internet, e também, em especial, os funcionários do fórum que estão aqui para prestigiar a sessão e a palestra. O tema que eu fui convidada a abordar é um tema, 3 poderes, os 3 poderes do Estado, independência e autonomia de cada um. É um tema que parece muito abstrato, muito distante da nossa realidade, mas não é verdade. É um tema que está todo dia
nos noticiários, principalmente agora com essa crise política, com esse embate das instituições. Então, cada dia a gente vê o STF, o Supremo Tribunal Federal, determinando a suspensão da nomeação de um ministro do Estado que havia sido indicado pelo então presidente da República. Nós vemos o Senado Federal julgando recentemente, num processo de impeachment, a então presidente da República. O Supremo Tribunal Federal determinando a prisão preventiva de parlamentares. Então, parece que mais do que nunca, nesse momento político, é importante que nós, cidadãos, temos uma noção, pelo menos que seja superficial, de qual que é o papel de cada poder, para nós podermos não só exigir os nossos direitos do poder correspondente, mas também para entender essa conjuntura política que está se formando no país, né? essa crise que a gente está vivendo. Então, eu pensei assim, sempre participei já de outras palestras, mas sempre no âmbito acadêmico, mas eu pensei por estar na Casa do Povo, e que aqui nós temos presentes entre os vereadores e entre os presentes, pessoas das mais diversas áreas, eu pensei em fazer uma palestra que seja menos jurídica e mais expositiva, mais explicativa, para tentar trazer um conteúdo que possa ser aplicado, que vocês possam visualizar isso numa notícia da TV e conseguir identificar alguma coisa que eu estou falando aqui nessa noite. Então, inicialmente eu vou trazer uma explicação, uma abordagem da onde surgiu essa ideia de separação de poderes, como ela ficou nessa conjuntura que nós estamos vendo hoje, como ela é prevista na Constituição, e também vou trazer alguns exemplos concretos. Como eu disse, com essa crise política, vários exemplos poderiam ser trazidos de conflito, de embate entre os três poderes, mas eu pensei em trazer algo que é mais de âmbito aplicável ao âmbito municipal, que é a judicialização de políticas públicas, que acaba sendo, mesmo de forma aparente, um embate que às vezes pode ali oscilar um pouco essa harmonia que a Constituição determina que os três poderes tenham. Só para adiantar, a judicialização de políticas públicas é comumente um embate entre os poderes quando é levado ao judiciário, ao poder judiciário, alguma matéria que, na verdade, é de competência do poder legislativo e executivo, como, por exemplo, a construção de uma escola, a concessão de um medicamento. Então, depois de fazer uma explanação entre vários assuntos que são polêmicos, eu pensei em trazer esse, que é uma aplicação que a gente vê no dia a dia do nosso município. Então, estabelecido isso, acho que é bom deixar claro que, como juíza e como membro do Ministério Público, não me apresentei. Meu nome é Patrícia Passoli Edinho, eu sou juíza substituta aqui desde novembro. Então, de início, para não ter nenhum tipo de confusão, eu sou juíza, sou membro de um dos poderes, sou membro, assim como os vereadores são no legislativo e o vice-prefeito e o prefeito é o executivo, mas hoje eu estou aqui como palestrante, vou falar de forma acadêmica para vocês. Não vou tratar de nenhum caso concreto, nem posso, nem tenho essa autorização constitucional para tratar de qualquer caso concreto que esteja sob o meu julgamento. Então, todos os exemplos que eu vou trazer são mais para concretizar o conhecimento que eu estou tentando repassar e são mais julgados, casos concretos trazidos pelos tribunais superiores. Então, só para esclarecer, não há nenhum problema. Então, essa ideia de divisão de poderes, embora ela seja aplicada hoje, ela é muito antiga. Ela data, na verdade, da época da Grécia Antiga e ela foi visualizada pela primeira vez por Aristóteles. Aristóteles, analisando a conjuntura, o que o Estado fazia, ele conseguiu visualizar três funções. Uma função de criar normas abstratas, normas que se aplicariam a todos. Uma função de aplicar essas normas num caso concreto. E uma outra função de resolver conflitos, os problemas entre o cidadão e o Estado. A diferença é que na época de Aristóteles, lá na Grécia Antiga, todas essas funções elas se concentravam numa pessoa só. Vou dar um pulo histórico agora, para não me delongar muito, porque eu quero ser rápido. E vamos passar para a época do absolutismo. Montesquieu é o responsável
por essa configuração que a gente tem hoje. Juiz julgando, presidente administrando e o legislativo legislando. Montesquieu ele viveu numa época, na Europa, em que prevalecia o absolutismo. O que era o absolutismo? Todos esses poderes ainda se concentravam em uma única pessoa, o rei. O rei fazia a lei, o rei aplicava a lei e o rei julgava, decidia até quem devia morrer e quem devia viver. Mas as próprias leis que esse rei criava não eram a ele aplicáveis. Acreditava-se que o rei estava acima de tudo. Então ele era um enviado de Deus e por isso ele mandava, as pessoas deveriam obedecer às leis que ele fazia, mas ele mesmo só estava submetido às leis divinas. A partir de então surgiu um movimento que começou a questionar isso. Por quê? Quem está no poder, geralmente, quer mais poder e quer se manter no poder. Então, Montesquieu visualizou, se essa pessoa tem todos os poderes do Estado, qual seria uma maneira de tentar controlar isso? Repartindo esses poderes. Então, em vez de concentrar essas três funções, ele pegou a ideia do Aristóteles lá atrás, e em vez de concentrar essas três funções em uma pessoa só, ele falou, vamos dividir o poder, porque só o poder pode controlar o poder. E ele trouxe essa ideia de tripartição de poderes, ou seja, uma figura, um órgão para executar, um órgão para julgar e um órgão para fazer leis. E esses três poderes formariam um sistema que é chamado de freio e contrapesos. Por quê? Porque a partir do momento que você divide o poder, ninguém quer ficar do seu poder. Então vai haver um controle mútuo entre os poderes. E esse foi um sistema que foi se aplicando em quase todo o mundo ocidental. É o sistema que a gente tem hoje. É claro que mudando em cada país você vai ver uma sistemática diferente, uma relação diferente entre o poder executivo e o poder legislativo. Num lugar a gente tem um sistema parlamentarista, no outro temos um sistema presidencialista, mas a configuração básica do mundo ocidental é essa: poder judiciário, poder executivo e poder legislativo. A nossa Constituição, no artigo 2º, ela fala que os poderes são independentes, mas são harmônicos entre si. Então, essa divisão do Montesquieu, lá atrás, na época da Revolução Francesa, um pouco antes, na verdade, é claro que com o passar do tempo, ela sofreu algumas alterações. E hoje não é mais tão estática como era antigamente. Por quê? Porque as relações sociais, elas ficaram mais complexas. Hoje em dia, o nível de informação que a gente tem é muito maior do que tínhamos há 100, 200 ou 20 anos atrás. Então, com a complexidade das relações sociais, a gente também pode visualizar que essa divisão de poderes ela não pode mais ser tão estática assim, até para ter um controle maior dos poderes. Então, a Constituição brasileira ela fala que os poderes são independentes. Ou seja, você não pode delegar, o legislativo não pode chegar e falar, não quero mais legislar. Tem que haver uma independência de cada um dos poderes, mas eles são harmônicos. Então, a própria Constituição, ela traz a função típica de cada um dos poderes e ela traz a função atípica também de cada um dos poderes. Vou explicar. A função típica é aquela tradicional, que vem desde Montesquieu. Executivo administra, governa, é o chefe de Estado, no caso em âmbito da União. O Poder Judiciário resolve conflitos e o Poder Legislativo cria leis abstratas e controla de forma o orçamento do Poder Executivo, que as contas, a prestação de contas do presidente ou do prefeito, ela é aprovada pelo Poder Legislativo. Só que a própria Constituição, até para trazer um equilíbrio, ela traz funções atípicas, que é um poder exercendo uma outra função que parece pertencer ao outro, mas se está autorizado na Constituição, nós não temos uma invasão de poderes. Como exemplo, o exemplo mais recente que nós temos. Qual a função do Poder Legislativo? Atípica. Criar normas abstratas, que se aplicam a todos, não a só casos concretos, mas tem como função atípica julgar o presidente da República no caso de impeachment. É uma função jurisdicional. Então, se o presidente da República cometer um crime de responsabilidade, que na verdade não é crime, é uma infração.
quem julgará será o Senado, no evidente exercício de uma função jurisdicional, que está prevista na Constituição. Então, nós não temos uma invasão de poderes. Se fosse um crime comum, quem julgaria seria o Supremo Tribunal Federal, porque não há previsão para que o Senado, para que o Legislativo exerça a jurisdição nesse caso. Um outro exemplo, Poder Executivo. Vou tratar em âmbito da União, que fica mais fácil de visualizar. A função típica do Poder Executivo é administrar, é a função de governo, é a função de chefe do Estado, de representar o Brasil nas relações internacionais, como chefe de Estado. Mas o Poder Executivo, ele possui uma função legislativa, normativa muito importante, que é a medida provisória. A própria Constituição autoriza o presidente da República a editar uma medida provisória que tem força de lei. Então a Constituição fala, não é lei, mas tem força de lei. Enquanto ela estiver vigente, ela terá a mesma função que a lei tem. Então é o Poder Executivo, de certa forma, exercendo uma função que é do Legislativo. No âmbito do Poder Judiciário, função típica. Função típica é julgar casos concretos, resolver conflitos. O Poder Judiciário, diferente dos outros poderes, ele é inerte. Ele não funciona de ofício. Ele precisa que alguém traga o problema até ele, coloque esse conflito perante um juízo para que ele possa ser resolvido. Mas no âmbito do Poder Judiciário, os tribunais, por exemplo, editam resoluções de controle interno, estabelece até algumas minúcias de alguns recursos, editando, portanto, um ato normativo. O Poder Judiciário também, quando quer adquirir algum tribunal, quer adquirir que sejam rótulos, que seja terceirizar um determinado serviço, café, tudo isso o Poder Judiciário precisa licitar. Então nós temos o Poder Judiciário exercendo uma função que é administrativa. Todos esses exemplos que eu dei, que são funções atípicas, elas estão previstas na Constituição. Então não há aqui invasão de poder. Não é falando, o judiciário passou do limite, ou o legislativo passou do limite ao julgar o presidente. Não, todas essas funções são atípicas, porque não é aquele modelo tradicional antigo, mas são funções delineadas na Constituição. Estabelecido essas premissas do que seria cada uma das manifestações, dessa tripartição de poderes, que até hoje a doutrina, na verdade, tem até criticado, porque o poder do Estado é um só. Não existe três poderes, assim, por assim dizer, divididos. O Estado é um só e um só poder. O que acontece, como eu disse, é uma divisão das funções que esses poderes revelam. Eu pensei, como eu disse, eu trouxe essa introdução de forma geral, demonstrando o que é cada um dos poderes, e também pensei em trazer algum caso concreto, pelo menos, um exemplo concreto, do que seria uma possibilidade de conflito entre os poderes, ou aparentemente um conflito entre os poderes, porque a Constituição fala que é independente, mas não pode ter conflito, os poderes devem conviver harmoniosamente. E por isso, no âmbito, que é um assunto que está muito em voga, e no âmbito municipal, acho que pelo menos todo mundo deve conhecer um caso, ou alguém que está participando de um caso, é a judicialização de políticas públicas. Como eu disse, o que é isso? São os casos em que, através do Ministério Público, da Defensoria, por meio do advogado, ou dependendo até de uma ação popular, a depender do caso, o próprio cidadão, ele traz para o Poder Judiciário matérias que seriam de competência do Legislativo e do Executivo. Então aí a gente se pergunta, isso é uma invasão? Está acontecendo um conflito entre os poderes? Então é sobre esse assunto que eu queria tratar, para vocês visualizarem a função de cada um dos poderes dentro dos casos concretos que eu vou trazer. Primeiro a gente tem que ter em mente o que é uma política pública, porque todo mundo fala em política pública, mas uma definição é difícil nos dar. Então a política pública, ela é um conjunto de realizações, de atividades que o poder público, quando eu falo poder público, quando eu falo Estado, eu englobo, não é o Estado de Goiás, o Estado de Tocantins, é o Estado como União, Estado ou município. Entram os três entes, o poder público é a mesma coisa. Então, quando são realizações, as políticas públicas são realizações que o poder público tem que fazer para efetivar
direito à cidadania, direito à educação, direito a saneamento básico. Isso são políticas públicas. Na verdade, é o poder estatal agindo, atuando para efetivar direitos sociais. E o que são direitos sociais? Os direitos sociais, eles estão previstos na Constituição como direitos fundamentais, então são cláusulas pétreas, não podem ser modificadas, e eles são direitos que dependem, para sua efetivação, de uma prestação positiva do Estado. Ou seja, o Estado tem que fazer alguma coisa para efetivar. Por exemplo, é diferente do direito à liberdade, que depende para a realização de uma prestação negativa do Estado. Para eu, Patrícia, ter garantido o meu direito de ir e vir, eu preciso que o Estado não faça algo. Eu preciso que ele deixe eu ir e vir. É claro que tem na própria Constituição delineado alguns casos em que eu posso ser presa, mas a regra é que eu tenho o direito de ir e vir e o Estado tem que deixar eu ir e vir. Então, para ter o direito de liberdade, é uma prestação negativa. O Estado deve não fazer. Isso é um direito individual. Nos direitos sociais, para eles se efetivarem, para eles se concretizarem, nós precisamos de uma prestação positiva, ou seja, um fazer. O Estado, por exemplo, o que é um direito, por exemplo, direito social? Saúde. Para eu ter garantido meu direito de saúde, eu preciso que o Estado construa um hospital, eu preciso que o Estado coloque médicos trabalhando nesse hospital, forneça remédio, forneça consultas. Então, assim, uma prestação positiva, um fazer do Estado, eu estarei efetivando o direito à saúde. Então, veja que precisa de uma prestação positiva do Estado. Antigamente, não muito antes não, isso há 30 anos atrás, esses direitos sociais, diferente dos individuais que precisam de uma prestação negativa, eles eram colocados na Constituição como um simples conselho, do tipo, não precisa fazer o que está escrito, mas assim, tem que ser um objetivo longe, a gente está falando uma programática, então não era exigível. Você pensa, há 20 anos atrás, eu acho que era quase inexistente uma ação, alguém se socorrendo do Poder Judiciário por meio de uma ação para adquirir um medicamento do Estado. Então, há pouco tempo atrás, isso não era tão visível como é hoje. Então, o que aconteceu nesses últimos anos para que hoje seja exigível do Estado certas prestações de políticas públicas? O que ocorreu foi o ganho de força normativa da Constituição. Em todo o mundo, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, percebeu-se uma tendência de não mais ter a Constituição como uma mera carta política, uma declaração dos objetivos do Estado. Percebeu-se que o que estava lá estava para ser cumprido. E a Constituição passou a ser a fonte, o centro de todo o ordenamento jurídico. A forma com que todos os poderes, os três poderes, ao trabalhar, devem seguir o quê? Tentar efetivar o que está na Constituição. Então, esses direitos ditos sociais, eles deixaram de ser meras recomendações e passaram a ser, em muitos casos, direitos subjetivos, ou seja, exigíveis do Estado. Isso colocado, são políticas públicas, direito social, o que fez com que os direitos sociais passassem a ser exigíveis do poder público? Fica a pergunta. O Poder Judiciário, então, ele pode controlar políticas públicas? Não seria, talvez, uma invasão do Poder Judiciário no Legislativo, que decide as questões, criar leis, concretizando determinadas políticas públicas, ou através do presidente? Não seria por acaso, uma invasão do Poder Judiciário? Muitas pessoas afirmam que sim, e tem argumentos até sólidos para nesse sentido. Os dois argumentos mais trazidos à tona é o argumento democrático e o argumento técnico. O argumento democrático é o seguinte: juiz não é eleito. Juiz, vocês todos podem observar que dos três poderes, os meios, os juízes não são eleitos. O legislativo é eleito, o executivo é eleito, mas o juiz não. Se o juiz não é eleito, quando ele profere uma decisão, ele não está proferindo a vontade da maioria.
Então, por isso, ele não poderia determinar a alocação de verbas para uma implementação de política pública. O outro argumento contrário é um argumento técnico. O juiz não estuda para isso. Quem estuda, quem trabalha para isso é o administrador, é o legislador. O juiz não teria técnica para implementar determinadas políticas públicas, para dizer quando é conveniente, quando é oportuno, como fazer, onde e quando. O que é usado para rebater esses argumentos? O primeiro argumento democrático, que o juiz não é eleito pelo povo. É bem verdade. Mas isso, em nenhum momento, é um empecilho da realização de políticas públicas. Por quê? O juiz não é eleito pelo povo por uma razão muito óbvia. O papel do juiz, como de todos os outros poderes, é efetivar direitos fundamentais, é efetivar a Constituição. Mas, diferente dos outros poderes que estão representando a maioria, o juiz muitas vezes tem que fazer um papel de representatividade da minoria, que é um trabalho que a gente chama, em termos jurídicos, de contra-majoritário. É contra a maioria. E por que isso? Porque a democracia, ela é sim a vontade de todos, mas é a vontade de todos com respeito à manifestação da minoria e a efetivação dos direitos fundamentais também da minoria. Por quê? Direitos fundamentais é para todos, sejam a maioria que está representada através dos seus políticos eleitos, seja da minoria que não tem representação no Congresso, na Assembleia Legislativa ou na Câmara. Então, a função do juiz, ela tem esse caráter de ser contra-majoritário. Isso não é empecilho, o juiz está aqui para isso mesmo, para efetivar também o direito. Ele efetiva, ele trabalha para efetivar os direitos fundamentais da maioria, mas também da minoria. E por quê? Porque ele não é eleito. Então, o fato dos juízes não serem eleitos, uma das explicações é justamente essa. O argumento técnico, que é usado contrariamente, qual é? O juiz não estuda para isso, o juiz não tem condições técnicas de determinar a construção de uma escola em determinado lugar, esse juiz é do administrador. Esse argumento tem razão de ser, porque realmente esse não é o papel do juiz. Por isso, a jurisprudência, em especial aqui o Supremo Tribunal Federal, ele traz algumas diretrizes. Os juízes, eles podem sim, ele entende que é possível a judicialização de políticas públicas, desde que sejam políticas públicas mais simples. Ele não pode querer efetivar uma demanda trazida a ele de uma política pública complexa, porque realmente ele não tem técnica para tanto. Um exemplo. Parece muito fácil visualizar o direito à saúde com a entrega de um remédio que está ali previsto na lista do SUS, certo? Por outro lado, se há um pedido para que o Ministério Público, vamos supor, entre com uma ação para implementar uma política pública para terminar com o desemprego. Isso é algo muito complexo. Não tem como se efetivar isso através de uma decisão judicial. Então, políticas públicas complexas, por falta de técnica, de possibilidade de implementação, realmente não podem ser implementadas pelo Poder Judiciário. O STF, então, ele fala o seguinte, que realmente, embora resida primariamente no Poder Legislativo e no Poder Executivo, a prerrogativa de executar políticas públicas, revela-se em alguns casos, excepcionalmente, a autorização para que essas políticas públicas sejam trazidas para o âmbito do judiciário, lembre-se, o judiciário é inerte, ele precisa que alguém traga essa demanda. Nos casos em que se visa efetivar direitos constitucionais, direitos fundamentais constitucionalmente garantidos. Então, por tudo isso que eu falei, é possível afirmar hoje, é sim possível a judicialização de políticas públicas e, se for estreitamente para efetivar direitos fundamentais, entende-se que não há invasão de poderes. Só que é claro que como se dizer, essa linha tênue do que pode e do que não pode, ela não é nítida. É uma linha que está sendo cada dia traçada através do embate dos poderes, da discussão entre os três poderes e das diversas decisões que nós temos sobre o tema. Isso porque, de início, quando lá atrás eu falei que poderiam ser, deixou de ser os direitos sociais uma mera indicação e passaram a ser direitos exigíveis,
Quando chegou isso tudo no judiciário, começou a se conceder liminares e decisões para tudo, sem um mínimo de critério, não haviam critérios. Então qualquer pessoa entrava pedindo um remédio, pedindo determinada vaga, e começou a ser concedido. Teve casos assim que foram bem absurdos, da pessoa entrar pedindo um medicamento para o município, o juiz conceder, e esse medicamento ser tão caro que comprometeu quase o orçamento inteiro do município para fornecer aquele medicamento para a pessoa. Então, a gente está aqui dando o medicamento para a pessoa que tem o direito à saúde, mas tirando de todo o resto da população. Então, o Poder Judiciário deu um para também tentar traçar o que pode e o que não pode, porque tem que ter um pingo, pelo menos um pouco de razoabilidade. E esses critérios estão sendo delineados. Hoje já se tem alguns parâmetros, por exemplo, como não dá para fazer para todo mundo, vamos fazer para quem não tem condições. Então, se uma pessoa entra na justiça querendo fornecimento de um remédio, mas fica verificado no caso concreto que ela tem condições de arcar com o custo daquele remédio, embora o direito à saúde seja de todos, hoje o Estado tem como fornecer para aqueles que não têm condições. Então, esse é um limite que está sendo traçado. Nesse exato momento, no início de maio, agora, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele determinou que todas as ações do país que estão tratando da concessão de medicamentos pelo Poder Judiciário que não estão na lista do SUS fossem suspensas. Por quê? Tem centenas de casos em todo o país e esses casos estão sendo julgados de forma diferente. Alguns tribunais aceitam que os juízes concedam falando que tem direito à saúde, independente da lista do SUS, e outros que falam que não pode ser exigido. Se o Estado faz uma lista de quais remédios ele pode fornecer, porque ele só pode fornecer aqueles. Então o STJ, que tem âmbito nacional, é um tribunal diferente do STF, que é constitucional, é o Tribunal da Cidadania, que ele tem o objetivo de harmonizar as decisões do tribunal sobre matéria que não é da Constituição. Ele mandou suspender todas essas ações, ele vai estabelecer uma tese, pode ou não pode. Então é uma decisão até interessante para os três poderes acompanharem, porque provavelmente vão ser estabelecidas diretrizes, outras diretrizes para se aplicar em outros casos, para decidir de uma vez só. Quando se entra com essas ações, e é importante dizer isso, tem alguns argumentos que são sempre trazidos na defesa dos NEMs. Eu falo de remédios porque é o caso que está mais no nosso dia a dia, mas aqui pode ser colocado como exemplo qualquer política pública. Os remédios, eles podem ser exigidos primeiramente só para esclarecer do município, da União e dos estados. Não importa se entra contra um, se entra contra dois ou se entra contra os três. É uma obrigação solidária e um não pode chamar o outro dentro do processo. Quando se entra com uma ação em face do município, seja pelo Ministério Público, pela Defensoria, os argumentos trazidos pelo município, pelo poder público, em regra, são a reserva do possível. O que é a reserva do possível? Você não pode exigir o impossível do Estado. O Estado queria fazer para todo mundo, mas se não dá para fazer para todo mundo, não é possível exigir isso do Estado. Isso se traduz em duas formas. Falta de orçamento. Se não tem dinheiro, não tem como implementar. É impossível. E falta de razoabilidade. É irrazoável o pedido perto do tanto de coisa que o Estado tem para fazer. Pois bem, a falta de orçamento, ela é uma realidade, acontece, só que ela não pode ser o que a jurisprudência é um conjunto de decisões de tribunais no mesmo sentido. Quando o tribunal decide várias vezes no mesmo sentido, nós juízes, agora até pelo novo Código de Processo Civil, temos o dever de seguir. Então o que a jurisprudência diz é: o Estado pode apresentar esse argumento, mas não pode apresentar de forma genérica. Tem que demonstrar que realmente não tem orçamento. Só que o que a jurisprudência tem entendido também é que esse argumento da falta de orçamento não pode ser oposta quando o direito discutido está dentro do mínimo existencial. E o que é esse mínimo existencial? É um conjunto de direitos mais mínimos, aqueles direitos mais primitivos que fazem a pessoa ser humano. São os direitos que garantem que a pessoa tem não só viva, mas viva de forma digna. Mais uma vez, não há uma linha certa para falar o que está dentro do mínimo existencial, o que faz uma pessoa digna e o que não faz uma pessoa digna.
Então são diretrizes e é a razoabilidade que vai guiar o juiz e o administrador dentro do caso concreto. Um exemplo, educação. Não há dúvida, STF várias decisões nesse sentido, que vaga de pré-escola está dentro do mínimo existencial. Então há reiteradas decisões dizendo que se não há vagas, o poder público tem que conceder. Por outro lado, ainda tratando de educação. Se eu quiser fazer um curso de medicina, eu quero ser médica. É uma das faculdades mais concorridas do Brasil, tem poucas vagas para muitas pessoas, as faculdades particulares são caras. Então, eu querendo ser médica, eu entro com uma ação que faço do Estado, exigindo, falando que eu tenho direito à educação e que, para tanto, o Estado tem que me fornecer uma vaga numa faculdade pública para eu ser médica, independentemente de eu prestar vestibular ou fazer qualquer tipo de teste. Isso parece razoável? Está dentro do direito mínimo de educação que eu tenho? É claro que não. São dois exemplos extremos, pré-escola e faculdade de medicina, e é claro que no meio de tudo isso surgem situações em que não é possível realmente afirmar se está ou não dentro do mínimo existencial. Mas o objetivo disso tudo é trazer para vocês que há sim embate entre os poderes, aparente, mas há. Os três poderes, a função é efetivar a Constituição. É claro que sob âmbitos diferentes, sob enfoques diferentes, mas a função ideal é a concretização da Constituição de formas diferentes por cada um dos poderes. O Poder Judiciário, que é o embate, o caso concreto que eu trouxe, não tem uma resposta correta, na verdade, é mais perguntas para nós pensarmos a esse respeito do que respostas. Foi algo que eu acho que demonstra bastante a necessidade que nós temos como cidadãos de estudar as funções do poder, estudar como isso se aplica, para que nós podemos exigirmos os nossos direitos e também visualizar os nossos deveres. No que tange à judicialização, como eu disse, ela é sim aceita, respeitado esses limites da razoabilidade, da reserva do possível, do mínimo existencial. O que se tem entendido é que a inércia do Estado em cumprir a Constituição, o Estado, lembre-se que é um âmbito geral, ela não pode ser usada como desculpa para descumprir, não efetivar direitos fundamentais. Então, aí, a partir de então, para efetivar esses direitos fundamentais, que o Judiciário poderá ser acionado, depende de acionamento, para que seja implementado políticas públicas por esse meio que não é o usual, que é através dos outros poderes, mas sim do Poder Judiciário. A minha intenção, eu fico muito feliz de falar sobre esse tema, e eu escolhi, na verdade, a judicialização de políticas públicas por ser um tema mais próximo do nosso cotidiano, dos três poderes aqui do município. Mas há inúmeros outros assuntos que trazem, como eu disse lá no começo, aqueles exemplos, embate entre os poderes. Então, no contexto político que nós estamos hoje, a teoria do Estado, que parece algo tão abstrato, tão longe, eu quis trazer um exemplo concreto de aplicação de teoria do Estado para nós como cidadãos. A gente reclama tanto de como as coisas estão, mas nós como cidadãos, como detentores da soberania, nós temos a nossa função e nós estamos sim sendo negligentes. A nossa função é entender o que está acontecendo para poder então formular uma crítica, ou então um elogio, ou então se filiar a determinada corrente de pensamento. Nós temos que ter essa vontade de aprender e de não apenas, a gente acha que às vezes a gente está assistindo televisão, já está sendo informado, não. Nós temos que desenvolver uma crítica para poder absorver a notícia da forma como o nosso pensamento é expressado. Porque não é porque uma notícia é dada que você tem que abstrair daquela forma que a notícia nos é fornecida. Então eu fico muito feliz de ter sido convidada para palestrar sobre esse assunto. Espero ter trazido alguma informação, mas muitas perguntas, porque eu acho que palestras, elas não servem só para nos encher de informação, mas para nos dar mais perguntas e aguçar a vontade que nós temos de aprender determinado tema. Então, o que eu queria passar, basicamente, é isso. Espero não ter me alongado tanto. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade para a Câmara. Espero voltar outras vezes para tratar de outros assuntos, mas também desse assunto que é tão rico e tem outros tantos pontos que nós podemos tratar. E lembrar sempre que hoje aqui, mais do que nunca, que eu estou na Casa do Povo,
Os poderes são sim independentes, mas são harmônicos e, no fundo, na verdade, todos os 3 poderes têm a mesma função, que é efetivar o que está escrito na Constituição. Boa noite, muito obrigada. Gostaria de agradecer a doutora Patrícia por ter vindo, aceitado nosso convite para estar falando um pouco sobre os 3 poderes. A palestra foi muito boa, espero que a senhora volte em breve para estar falando mais com a gente. Agradecer a presença do prefeito municipal de Paranaguara, doutor Adalberto, ao nosso vice-prefeito, doutor Alisson, aos nossos secretários Humberto e Danila, e mais alguma autoridade presente. E uma boa noite a todos. Nada mais havendo a ser tratado, agradecendo a presença de todos, encerro a presente sessão ordinária, convidando todos para a próxima reunião. Boa noite.